Seja bem-vindo ao Cardiologia e Saúde Direto ao Ponto. Eu sou Suelen Rocha e aqui comigo o Dr. Carlos Molinari. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Suelen. Então tá bom. Doutor, mais um episódio do podcast? Mais um episódio. Doutor, hoje a gente vai falar sobre a epidemia silenciosa das doenças cardiovasculares. Muito importante esse assunto, né, doutor? Bem importante mesmo. Doutor, o senhor tem aí algumas estatísticas sobre mortalidade das doenças cardiovasculares? Cardiovasculares é um nome complicado, hein? Que são aí atualmente. Conta pra gente um pouquinho como que tá o número, né, disso daí. A gente tem dados bem relevantes mesmo e bem comprovados, né? É uma estatística basicamente mundial. Então, são 400 mil mortes por ano, né? 46 por hora. E cada 90 segundos morre uma pessoa, né? Nossa. Então, a gente poderia dizer que cada 5 horas, mais ou menos, cai um avião, né? De 250 pessoas sem sobrevivente. Então, nós não estamos falando de pessoas que infartam, nós estamos falando de óbito mesmo. Sim. Né? Já infartou, já foi para o hospital. Ou que não foi para o hospital. Ou que não deu tempo, né? Isso é. Então, isso é uma epidemia mesmo. Mas o que acontece, por exemplo? Isso não é trazido à tona da forma que teria que ser trazido, com a relevância e importância, principalmente porque uma grande parte das coisas são preveníveis, né? Uhum. Há prevenção para muitas coisas assim. E, no mínimo, aí um diagnóstico precoce, né? Se não a prevenção, pelo menos um diagnóstico precoce. Então, isso acaba dando Vamos supor assim, a sociedade meio que aceita, diz, nossa, como morre gente infartado. Uhum. Então, as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. Puxa vida, né? Que coisa! Quando cai o avião, daí é todo aquele claro alarme, que merece toda a nossa comoção e é uma coisa trágica, né? Morre criança, morre todo mundo. Mas só estou fazendo uma comparação no sentido assim que a cada 5 horas cai um. Pois é. Né? Pois é. De morte cardiovascular. Então, eu acho que é extremamente significativo, né? Muito significativo. Mata mais do que trauma, mata mais do que câncer. Doutor, aqui veio para mim, por que as doenças cardiovasculares são consideradas uma epidemia silenciosa? Então, tem muito a ver com isso que o senhor está falando, né? Exatamente. Que as coisas estão acontecendo e ninguém está fazendo nada relação a isso. E também assim, né? Por exemplo, assim, quando a gente tem uma epidemia, vamos pegar a Covid, por exemplo. Sim, né? exato. Chegou agora, né? A gente ainda está recente, né? Está recente. Uhum. Então, por exemplo, assim, a pessoa ficava doentinha, daí tinha febre e estava mal-estar, falta de ar, dispneia, etc, tal, né? Uhum. Então, havia todos aqueles sinais, assim. A doença cardiovascular, eu comparo muito ela como cobra, né? Ela é bem quietinha, ela vai dar o bote sorrateira. E mata. Exato. Não faz muito estardalhaço, né? Uhum. Ela dá sinais, quer dizer, a gente vê pelo estilo de vida da pessoa, por vários outros sinais de comportamento, sociais, etc., que a pessoa está indo para o caminho do problema, né? Mas ela em si não fica dando tantos sinais assim, meio que quando ela chega para valer daí, né? Uhum. Ou ela te deixa com uma insuficiência cardíaca importante, ou ela te mata. Então, ela não é de brincadeira muito, ela vem e liquida o problema, entendeu? Sim. Então, isso é que a gente precisa ler os sinais antes de quem está indo para o caminho, diferentemente de outras situações. Por isso que eu também chamo de silenciosa, não só porque não é conversado sobre isso, ou colocado, postado e falado da importância do que está acontecendo, mas também do jeito que ela vem quietinha e resolve, né? Vai lá e mata a pessoa ou deixa uma disfunção enorme. Doutor, eu tenho um caso de um colega com 38 anos, ele infartou. Uhum. E era uma pessoa ativa, alimentada, sono, mas o estresse muito alto, né, doutor? E aí a gente vê um grande índice de população jovem tendo e infartando, né, doutor? Como que tá esse índice aí? Só porque agora o senhor falou, me veio à memória, né? A gente reflete no que tem na família. Nós temos que entender bem a patologia. Então, para tornar simples, assim, tem 2 etiologias ela, né? Sim. Então, a carga genética que você traz de poder desenvolver a doença. Então, você vai ser hipertenso, você vai desenvolver placa, etc. Então, você tem a carga genética para que isso aconteça.
Certo. E você tem os gatilhos. Esses gatilhos, eles são a dieta, eles são, enfim, todo o comportamento da pessoa. O que é o gatilho? O gatilho é aquilo que vai fazer com que aquilo aconteça mais rapidamente, né? Sim. Então, se você tem essa carga genética e você ainda tem um comportamento ruim, vai chegar antes. Né? Entendi. Então, o que a gente tem? Então, nós temos fatores controláveis e não controláveis. O não controlável é a genética, né? Genética, não o que a gente pode... a gente pode ficar de olho para ver quando que vai vir a doença, se é que ela vai vir. Agora, a parte comportamental vai ajudar a diminuir a velocidade da doença, de uma forma bem importante. No caso, por exemplo, de 30 e poucos anos, a gente hoje vê muita gente fazendo angioplastia ou até mesmo fazendo revascularização no miocárdio cirúrgica, né? Eu opero hoje pessoas bem mais jovens do que operava, assim como eu opero também bem mais idosos trocando válvula aórtica do que operava antes, né? Sim. Antigamente a gente operava, por exemplo, operar um homem de 59, 60 anos para trocar uma válvula aórtica, assim, era um acontecido. Hoje você troca, o octogenário direto troca a válvula aórtica. Então, mas assim, voltando ao assunto da pessoa mais jovem, é uma carga genética extremamente grande, né? Então, mesmo tendo cuidados, né? Quer dizer, teria que avaliar bem se havia mesmo cuidados, mas se havia, então ele não puxou o gatilho, mas às vezes a carga genética é muito grande, né? Aí precisa ficar de olho mesmo. E doutor, já que o senhor está falando aí de carga genética, existe como a gente saber essa carga genética? Vai muito assim, tive parente que morreu de infarto, problemas cardíacos na família. Existe um red flag aí pra gente ficar alerta? Eu acho que a bandeira vermelha ainda é a história familiar. Porque é aquilo, a gente tem que ver o reproduzível, né? Não adianta eu chegar aqui e dizer que a gente pode tentar fazer vários exames genéticos para ver se a pessoa vai ter colesterol alto, triglicerídeo alto, etc., tal, e alterações genéticas. Primeiro que isso não é nem compatível financeiramente com a maior parte da população. Sim. Então, o que é o red flag? O que é a bandeira vermelha? O que é alerta? História familiar. História familiar, ela eu diria assim, 90%. Então, se você tem pai, mãe ou irmão, o tio, vamos dizer assim, então aquela primeira geração que te antecedeu, né, com a história de doença arterial coronariana ou acidentes vasculares cerebrais, isso aí é muito importante. Isso imputa que provavelmente aquela família tem alguma manifestação genética da doença. Então não adianta a gente ficar dizendo que a gente vai fazer um monte de exame genético, que não vai fazer. Sim, né? sim. Agora, é claro, se a pessoa tem algumas alterações de trombose, algumas alterações de certas arritmias, certas alterações de miocardiopatias, etc., essas sim podem ser detectadas geneticamente, mas daí é uma sequência de tratamento e vamos dizer assim, ela pode ser observada de uma forma também como propedeuticamente, como história familiar, sem ter que fazer altos exames, né? Mas sim, existem esses estudos que dá para ver, sim. Então é importante ficar de olho no histórico familiar. Muito importante. Doutor, muito. E me diz uma coisa, quais são os principais fatores que contribuem para o alto índice de mortalidade? Hipertensão, alimentação errada que leva à obesidade. Sim. A diabetes, que é uma consequência, porque a maior parte da diabetes não é aquele diabético que a gente imagina tipo 1. O tipo 1 é aquele pacientinho que nasceu, que tem uma falta de produção de insulina pelo pâncreas e que acaba tendo que repor essa insulina. Daí, desde pequenininho, ele vai lá, põe insulina, ele mesmo se aplica. Aprende, tal. Esse é o diabético de carteirinha mesmo. Uhum. O tipo 2, normalmente, é uma diminuição de receptor. Então, às vezes, a obesidade já faz com que haja uma diminuição de receptor à insulina. Então, você tem insulina, mas ela não faz efeito no sentido de puxar a glicose para dentro da célula. E a pessoa fica hiperglicêmica e fica diabético por consequência. Então, vai lá. Então, uma alimentação ruim, obesidade, que também leva a hipertensão, diabetes. É claro que a falta de exercício, etc., tudo isso leva a pessoa a aumentar o colesterol, o triglicerídeo, né? Então, vai lá. Dislipidemia. O que é dislipidemia? Aumento de colesterol e de triglicerídeos, que são 2 tipos de gordura, né? Sim. Obesidade, hipertensão e diabetes, que é basicamente uma consequência delas, né? É o principal, né, Isso. doutor? Essas aí, mais uma história familiar, então,
É a receita do sucesso. Tá pronto. E, doutor, como é que esse estilo de vida moderno, ele influencia no aumento dessas doenças? A gente não anda mais, né? A gente tem tudo por controle remoto, elevador, aquilo que eu acho que basicamente o pessoal já sabe, né? Então, ele é estimulado a não fazer muita coisa fisicamente, né? Porque você tem digitalmente basicamente tudo, né? Sim. Então, você não precisa mais levantar para ver a televisão, você pega elevador, etc. Vai na padaria, que é na esquina exato, de carro. Mas uma coisa que tem me animado muito, assim, conforme às vezes a gente anda pela cidade, você vê coisas que eu não via quando da minha juventude, por exemplo. Você vê sempre uma pessoa lá com uma roupinha, com a garrafinha indo para a academia. Isso não existia, né? Então hoje o culto ao exercício já aumentou muito. Sim, muito. Isso é verdade. Eu já vejo pessoas que, por exemplo, dizem assim, eu não bebo mais. Eu optei em não beber mais, não me faz bem. Entendeu? E eliminaram completamente. Então, eu digo assim, são condutas que a gente não via antes. Então, tem o lado também de conscientização, principalmente o pessoal mais jovem. Sim. Você pode dizer, é difícil você pegar um jovem hoje, principalmente aqui no Brasil, que fume, vamos dizer assim. Você vê a pessoa, ou reflete uma situação econômico-social menos favorecida, Sim. ou, eventualmente, são pessoas com mais exceções, assim. E 40 anos atrás era comum fumar. Super chique, né? Era chique. Super chique. Era moda, né? Isso mesmo. E, doutor, eu acabo lendo muito sobre saúde e eu li em relação aos exercícios, que muitas vezes a pessoa pode ser até obesa e tudo mais, mas se ela pratica exercício, já é um ponto positivo na saúde dela. Como é essa relação aí? A relação é bem clara. O exercício, ele tá em primeiro lugar? Eu diria que, em primeiro lugar, está a alimentação e o sono. Agora, o exercício ele é extremamente importante, mas está bem definido hoje pelas sociedades mundiais, brasileira, de cardiologia. Por exemplo, o que vai te trazer benefício hoje em termos cardiovasculares? Você andar 30 minutos, 5 vezes por semana. Em que ritmo que você tem que andar? Como se estivesse chovendinho. Sabe, aqui rapidinho, não o suficientemente lento para ficar conversando com uma pessoa do lado. Então é botar um tênis, andar 30 minutos no reto, sem subida, sem descida, 30 minutos 5 vezes por semana. Certo. Você pode andar o dobro, menos tempo, mas o ideal seria, 30 minutos 5 vezes por semana pela constância da coisa. É isso que eu ia te perguntar, doutor. Que às vezes você não precisa necessariamente praticar, muito exercício, 2, 3 horas de exercício diário, mas ter uma constância, durante a semana vai fazer diferença, né? Isso vai fazer diferença. A gente, veja, nós falamos, isso também daria quase que um podcast inteiro, porque é assim, existe uma diferença bem grande. A primeira é o que você vai melhorar a tua saúde cardiovascular. Tua saúde cardiovascular vai melhorar se você andar 30 minutos, 5 vezes por semana, ponto. Tanto faz se você vai andar na esteira, correndo, trotar, fazer maratona. Não importa. Tá? Não importa. Se fizer isso, já atingiu o teu objetivo. Certo. Não vai melhorar muito se você fizer outra coisa. Mas para a longevidade, é extremamente importante fazer exercício não aeróbico, de força mesmo, para membro inferior. Hoje, quanto mais idoso a pessoa tiver, mais força no membro inferior, mais ela vai viver. Então, se ela não for pega pela doença isquêmica cerebral cardíaca, ou eventualmente não tiver nenhum tumor, não tiver absolutamente nada, ela precisa de qualidade de vida, ela precisa do quê? De locomoção, então ela precisa andar. Sim. Então, uma das coisas que você consegue ver hoje é a força muscular que tem no impulsionamento do idoso. Fortalecimento de perna. De perna. Extremamente importante, porque o que acontece? Ele precisa se locomover. Sim. E se ele não se locomover, aí cai aquilo. Ele fratura, vai para UTI, faz embolia e morre. Entendeu? Sim. Então é extremamente importante isso. Então são duas coisas diferentes, né? Tá. E doutor, mudando um pouquinho para a prevalência das doenças cardíacas, elas são diferentes em cada faixa etária e gênero, por exemplo? Mulher tem mais isso, homem tem mais aquilo, idade, como que é isso? A idade é assim, a mulher, ela aparentemente, pelo estrogênio e pela progesterona, essas duas substâncias, esses dois hormônios, que é produzido pela mulher, enquanto ela menstrua, ele tem um poder antioxidante, vasodilatador, e ele protege a mulher da doença coronariana.
e da doença vascular cerebral. Protege mais do que se você fizer um trial, um estudo no homem. Não é que ela não vá ter, significa que protege. Então ela tende a ter doença mais tarde do que o homem. Certo. E o homem não tem essa proteção. Então a mulher tende a ter doença um pouquinho mais tarde e o homem um pouquinho mais cedo. Então isso é uma diferença bem importante. Bem importante mesmo. E tem a ver também, doutor, o fato da mulher ir mais ao médico do que o homem? Sem dúvida nenhuma. Porque a mulher, ela acaba se cuidando mais. Sim. Né? Então havia até um certo... há muitos anos atrás, por exemplo, o homem só ia no médico se ele ficasse doente mesmo, sim, né? E isso era coisa de macho mesmo. Macho só vai quando está doente, senão eu não preciso disso, né? E mulher não, mulher sempre foi... Ela tem uma inteligência emocional maior, né? Então ela é complacente, ela entende, ela vai, né? E ela tende a se cuidar mais, ela tende a aceitar mais, ela tende a ouvir mais. E, portanto, a seguir os caminhos terapêuticos e preventivos. E o homem é mais reticente. E existem outros fatores, né? O homem sai mais para briga, ele tem se arrisca mais. Ele se arrisca mais, ele trabalha mais. Não atualmente, né? Porque hoje a mulher tem toda uma independência. Mas, mesmo assim, o homem ainda, a princípio, né? É o arrimo de família também. E vamos dizer assim, ele tem que se expor mais. Certo. Né? Então, somando tudo isso, acaba refletindo numa doença mais precoce também, né? Entendi. E aí, às vezes, acontece o caso das mulheres sobrecarregadas terem essas situações, né? Sem dúvida nenhuma. É porque hoje nós estamos vivendo outro mundo, né? Pois hoje a mulher, por exemplo, não depende mais do homem. Não. Né? Hoje a mulher tem a sua vida profissional. Financeira, né? Financeira, independência. Então, nós estamos falando de outra... Mudou os tempos, né, doutor? Igual a gente estava falando, a evolução foi muito grande. Então, o perfil do nosso paciente também mudou. Mudou. Por outro lado, mesmo a mulher trabalhando muito, mesmo a mulher tendo mais responsabilidade, ela continua com um consciente de inteligência emocional maior, aceita mais e vai mais no médico. E também porque foi colocado na cabeça dela desde muito cedo que ela tinha que ir ao médico, né, doutor? Porque a menina vira mocinha, aí tem que levar no ginecologista, e aí já começa muito tá cedo. Isso, então, às vezes a mãe não explicava. Aí tem que levar para o médico, né? Então, o cuidado anticoncepcional, que é muito mais intenso. Sim. E esse cuidado, né, de tomar o hormônio, prevenir, aquela coisa. Já começa a tomar um anticoncepcional, fazer algum procedimento anticoncepcional. Então tudo isso já faz um laço entre médico e paciente. Né? Ela cria um vínculo, né? Eu tenho que me cuidar. Isso mesmo. E o homem vai deixando. O homem vai deixando. E aí, quando infarta, as chances são muito pequenas. Você veja que coisa interessante, se você analisar o número de viúva e o número de viúvo que tem. Você já pensou nisso? Não. Tenta ver se você consegue me dizer 15 pessoas viúvos. Difícil. E viúva, você vai conseguir de monte. Olha, é verdade. Eu consigo lembrar de pessoas do meu meio que são viúvas. E viúvos, acho que 1 ou 2 no máximo. Veja como tudo, entendeu? Tudo é uma coisa reflexo da outra. Né? Certo. E, doutor, vamos mudar um pouquinho para a parte do sistema de saúde do Brasil. Como que a gente está lidando com essa alta demanda de paciente cardíaco? O senhor que está lá na ponta, está operando, porque quando chega lá já tem que operar, não tem o que fazer, né? Como que o nosso sistema está lidando com isso tudo? Eu acho assim, sabe, que o Sistema Único de Saúde do Brasil cabe aqui até um elogio. Certo. Eu diria assim que dos países... um dos mais eficientes sistemas públicos gratuitos, que você não precisa pagar, e que se você tiver uma situação de emergência, ele te atende e paga tudo para você, é o Sistema Único de Saúde do Brasil. Sim. Independente do governo, independente de quem está no poder ou não está no poder, sempre foi dessa forma, né? E dentro das possibilidades, o paciente é atendido. Claro que uma cirurgia de alta complexidade tem fila. Eu imagino. Uma fila enorme. E, por exemplo, a cirurgia de alta complexidade pediátrica, maior ainda. E em tudo. Mas veja, considerando, se você for comparar, por exemplo, com o país mais rico do mundo hoje, que é os Estados Unidos. Certo. Lá, ou você tem um seguro, ou você acabou. Morre. Simplesmente você não trata. Claro, se você levar um tiro, eles vão te operar. Mas deu, né? Se você tiver um câncer... Mas vão te cobrar depois, né, doutor? Vão te cobrar se você conseguir pagar. Sim. Mas independente disso, se você tiver um problema oncológico, você vai ter o tratamento que você pode pagar, não o melhor. Entendeu? E aqui,
dentro dos nossos limites, ainda é o melhor. Mas assim, é aquilo, né? Está quebrando tudo. Tanto Estados Unidos, Europa, nós estamos quebrando, né? Isso é insustentável. Não dá para ficar com uma fila imensa para operar coração e botar stents, né? Sim. Então o que tinha que fazer? Prevenir. Exatamente. A prevenção é a solução. Mas eu acho que para um país em desenvolvimento, vamos chamar, enfim, Sim. aqui não cabe eu dizer se ele é pobre, rico ou em desenvolvimento, mas para o nosso país, eu acho que a saúde, ela pública, nós temos que dar graças a Deus ainda, que tem e que você não precisa ter nada de especial para ser atendido. Sim. Você só precisa estar passando mal que eles vão te atender, né, doutor? Isso aí obviamente que nós temos um país continental, né? Então as regiões aí mudam muito, né? Sim. Mas sim. sul, principalmente... E aqui falando de Curitiba, né, doutor, que estamos aqui, o SUS de Curitiba, ele é diferenciado. Então, se você for levar em consideração o que nós temos aqui em outras cidades, né, a gente conhece outras cidades, e aqui é nítida a diferença. Então, a gente tem uma prefeitura muito atuante que de fato... unindo poderes, né, com outras frentes, conseguiu deixar um pouco melhor. Então, a gente vê que tem um cuidado, né? Mas prevenir ainda é o melhor remédio. Exatamente. E, doutor, quais são os sinais de alerta que as pessoas precisam observar quando, né, em si, para procurar o médico? Então, o que está acontecendo que eu falo, não, preciso ver o que está acontecendo, não estou me sentindo bem... sei lá, falta de ar. Qual que é os sinais, doutor, que eu preciso observar? Eu acho assim, se você tem história familiar de doença cardiovascular, a partir dos 35, 40 anos de idade, independente se é homem ou mulher, já precisa. Né? Mesmo que a mulher tenha ginecologista. Sim. Ela precisa ir daí no Porque é comum o ginecologista fazer baterias de exames, né? E faz bem. Mas, por exemplo, assim, tem o seu limite, né? Sim. Então, a bateria de exame de sangue, ele deve mesmo pedir, que já adianta bastante coisa. Mas o exame funcional, aí é um pouquinho complicado, porque daí não sabe interpretar, daí é melhor ir no cardiologista mesmo. Sim. Então, se tem história familiar, acima de 38, 40 anos, já deve procurar. Agora, se o paciente não tem história familiar, mas se ele está com a pressão alta, se ele está obeso, se ele está com a glicemia alterada, se ele está sentindo algum mal-estar geral, como fadiga, etc., mais do que na hora já, né? Subi uma escada, senti mal-estar, desci, subi, levantei muito rápido, senti mal-estar, também seriam alguns sinais? Seria, porque veja, na realidade é assim, se a pessoa sente a fadiga, quem sabe ela não tem uma doença cardíaca instalada num órgão que deixe ele funcionalmente mal, mas ele já está, por exemplo, ou fora de forma, ou não está fazendo exercício, ou já está ficando acima do peso. O que já são pré-requisitos importantes para daqui a pouco ter o problema. Sim. Entendeu? Então já está na hora, né? Doutor, vamos falar uma coisa aqui que eu acho importante. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, em outra oportunidade, mas eu queria que o senhor dissesse para a gente quais são os sinais que eu posso identificar que eu estou infartando. Eu consigo sentir alguma dor, assim, meu Deus, estou infartando, é a pior dor do mundo. Como que é? Porque a gente, às vezes a gente escuta um relato, né, de uma pessoa ou outra que a infartou, e a pessoa fala que sentiu dor, que o braço esquerdo doeu. Quais seriam os sinais? O que eu preciso identificar para poder correr para o médico? Né, para uma unidade de saúde, enfim. O que eu tenho que fazer? Veja, a doença arterial coronariana, quando ela é a isquemia, o infarto, né, normalmente ela é caracterizada por uma opressão no peito. Ela pode ser dor, ela pode ser a sensação que tem um elefante aqui no teu peito sentado, uma coisa absurda. Em cima, sim. Sensação de morte iminente, é a sensação que as coisas estão acabando mesmo. Sudorese. Então eu estou dizendo o quadro clássico, né? Tá. Porque vai ter variação aí. Então normalmente é uma dor no peito, ou veja, a dor não é aquela, às vezes, dor lancinante, é aquela dor com sensação de opressão no peito, tipo um peso mesmo. Mas meu Deus, o que é isso? Estão esmagando meu peito aqui. Ela tem que durar um período significativo, mais de 10, 15 minutos. A sudorese é muito comum, começa a suar, sensação de morte. Essa sensação de morte, mas como que é a sensação de morte? Eu nunca morri, não sei. A gente nunca morreu. É aquela sensação que parece que não vai mais, que a coisa está acabando mesmo. Então é uma sensação inerente que a pessoa sente e que a pessoa vai reconhecer, não precisa ser explicada para ela isso. O que fazer? Certo.
chamar o serviço de emergência, primeira coisa. Independente que tem gente junto, que não tem gente junto, é chamar o serviço de emergência. E se estiver demorando e a pessoa não estiver bem, tiver com um local com acesso muito difícil ou coisa parecida, tem que tentar levar para um hospital, e o hospital não precisa ser aquele hospital que tenha hemodinâmica, ele tem que ser o hospital mais perto, sempre. Sim. Sempre o hospital mais perto. Mesmo que seja o hospital menor e mais simples. Porque se a pessoa desestabilizar, ele é estabilizado lá. Não adianta tentar levar para um centro maravilhoso que fica muito longe da tua casa e acabar perdendo o doente no caminho. A unidade de saúde próxima de casa teria condições de atender? Teria condições de estabilizar. E isso a UPA, né? Isso, né? Ou a UPA. Quando eu falo ou às vezes o postinho. Perfeito. Porque tem médico, tem enfermeiro. A UPA seria ideal, né? Sim, que aí é um centro de referência, né? Entendi. E doutor, quais são as principais complicações decorrentes dessas doenças cardíacas? Eu só queria fazer um comentáriozinho. Claro. Isso que eu falei é o quadro clássico do infarto. Sim. Né? Você pode ter dor no estômago, náusea, mal-estar, não ter a sudorese, então ele é variado. Mas eu daria... O pulo do gato é assim, você nunca teve nada. De repente tem aquela dor. E de repente você tem uma coisa significativa que está durando mais de 10 minutos. Dor de estômago, dor de estômago. Quando você infarta a coronária direita, não dói o peito não, dói o estômago. Né? Pode irradiar para a mandíbula, pode irradiar para o braço esquerdo ou não, entendeu? Mas assim, durou mais do que 10 minutos, vai para o hospital. Tá? Porque senão pode ficar no ar assim e não está sendo bem objetivo, que é tudo isso. Não, mas eu não estou sentindo tudo, não precisa sentir tudo isso não. Uma dessa já é o suficiente. Exatamente. E doutor, agora que o senhor falou isso, e a mulher que ela tem maior resistência à dor, ela tende a demorar mais para ir procurar ajuda quando ela está infartando? Não, eu acho que ela vai tanto quanto qualquer outra pessoa. E uma coisa que até aproveitando o gancho da tua pergunta, o diabético, principalmente o tipo 1, ele faz um tipo de doença neurológica periférica que às vezes a pessoa infarta sem dor. Nossa. Então o diabético... Ele chega no hospital infartando e não está sentindo principalmente nada. O insulino dependente. Lembra aquele que eu falo? Né? O 1, aquele que precisa de insulina mesmo. Que é um prato cheio para já infartar mesmo. Às vezes, ele infarta sem dor, né? E daí ele tem outros sintomas, um mal-estar, ou alguma coisa, isso. Então, isso é bem significativo. Então, uma das coisas é diabético insulino dependente infartar sem dor. Então, se ele tem alguma coisa de diferente, vale a pena ele ir para um UPA ou para um... E doutor, a gente tem muito diabético? A gente tem muito diabético tipo 2, graças a Deus, né? Que é o mais reversível. O diabético tipo 2 tem muito diabetes no mundo, né? Mas o tipo 2 é bem mais. Por quê? Porque ele é resistente à insulina devido à obesidade. A obesidade é pandêmica, epidêmica, etc. Tal. Então, é uma consequência do modo de vida que a gente tem, do modo viventes nosso, né? Então, a tendência é ter mais diabetes tipo 2. Com a idade também, os receptores começam a desaparecer um pouquinho, etc. Tal, da insulina. Então, tudo isso pode levar a diabetes, né? Então, tem bastante diabético, sim. Quanto mais você está com a saúde em dia, menos diabetes tipo 2 você tem propensão. Né? Então, de certa forma, doutora, a urbanização, o sedentarismo, contribui também para o aumento, né, dessas doenças cardiovasculares? Extremamente. Doutor, e voltando àquela pergunta, então, que eu estava fazendo para você, quais são as principais complicações decorrentes da doença cardíaca que não é tratada, né? Então, a principal aí que a gente está falando é o infarto, isso? O qual seriam as consequências decorrentes da doença não tratada, né? Eu entendi a pergunta. As doenças não prevenidas, sem diagnóstico precoce, vai levar a acidente vascular cerebral, principalmente, e infarto agudo do miocárdio. Então vamos responder as duas coisas. O AVC vai levar o quê? Ao óbito ou a uma disfunção extremamente importante que vai atingir a pessoa e a família, né? Porque vai ficar complicado daí. A pessoa não só não vai produzir, como vai gastar daí. Sim. E a família é um dos maiores
gastos sociais que existem hoje é o paciente com AVC que não foi a óbito e que hoje não consegue trabalhar e sem dúvida nenhuma, um gasto imenso para a família. A reabilitação é muito difícil, extremamente importante. Não são muito casos cara. que conseguem reabilitar e voltar a ser ativos e tudo mais, né? Perfeito. E o outro seria o infarto agudo do miocárdio, que tem 2 caminhos, né? Ou a pessoa infarta e vai ficar com uma certa insuficiência cardíaca, que é uma das patologias também mais complicadas e que mais se gasta hoje no mundo, ou ela vai a óbito. Entendi. E doutor, quando a gente está falando de transplante de coração, essa situação é algo muito mais genético ou também pode acontecer da pessoa infartar? Não, muito pelo contrário. No coração? A maior causa o transplante é quando tem uma disfunção do miocárdio, né, do coração, certo, que a pessoa não consegue mais sobreviver nem à base de remédio. Né? Então, ela vai tomando o remédio, mas vai ficando cada vez com o músculo menos eficiente. Então, ele vai fazendo edema nas pernas, inchando as pernas, tendo falta de ar. Aí, quando você não consegue controlar mais com medicações, aí você tem que ver se o paciente é candidato para o transplante, né? Mas não é genético, não. Ela normalmente pode ser uma situação isquêmica, pode ser uma miocardiopatia dilatada idiopática. O que é miocardiopatia dilatada? É quando o coração fica grandão e a gente não sabe por quê. É uma doença do próprio músculo. Não infartou nada, simplesmente o músculo vai degenerando. A pessoa literalmente tem o coração grande. Coração grande, exatamente. Isso mesmo. Entendi. Então, existem vários fatores que podem levar e a genética não é o principal. Isso quando mesmo. Fala de transplante. Às vezes, veja bem, a miocardiopatia dilatada, que é o coração grande, sim, às vezes pode ter uma característica, inclusive, familiar. Né? Então, assim, a gente entra numa seara que sim. Mas, por exemplo, respondendo à tua pergunta, é só as doenças genéticas que levam a transplante? Não. É uma disfunção miocárdica que necessite fazer o transplante desde que a pessoa tenha idade e entre no protocolo. Daí, né? Entendi. E, doutor, o senhor acredita que se a gente tiver uma conscientização adequada na população, a gente vai conseguir evitar as doenças graves, as doenças cardiovasculares? Como que esse processo de comunicação, de informação pode ajudar hoje o paciente que nem foi diagnosticado ainda, né? A gente tem que fazer a parte da gente que é levar a informação de uma forma que a pessoa entenda assim bem objetivamente. Se ela vai fazer ou não é outra conversa, porque daí é assim também. Não adianta receber a informação e daí você fica com a informação, mas não põe em prática, né? Sim. E o mindset da gente, a mentalidade da gente, né? Para falar uma coisa bem entendível, a mentalidade da gente é mais ou menos assim, não, eu vou fazer até acontecer alguma coisa. Daí quando acontece, aí faz porque daí já aconteceu. Então daí é uma questão de psicologia, de uma série de coisas. Eu acho que até é bem importante a pessoa dizer assim, poxa, eu preciso melhorar. Certo. Mas se ela não toma atitude para melhorar, por que ela não está melhorando? Eu acho que vale aí, reavaliar a pessoa em si, quais são os fatores que não estão deixando, qual é o ganho secundário que ela tem em se autodestruir, né? Isso é um caminho... Aí a gente vai entrar numa questão até, doutor, porque às vezes a pessoa também está passando por um problema psicológico, alguma coisa na família, e aí uma coisa leva a outra e vai acabando ficando doente, né? Tudo precisa ser tratado, né? O ser humano é único. Isso, porque senão não tem sentido também vir aqui e ficar falando tudo que a gente tem que fazer, porque a gente tem que entender que o organismo é um só, né? A pessoa é um organismo vivo interligado, mente, corpo, etc. Então, se a parte mental não está bem, não vai instituir isso nunca, né? Aquela história, né, doutor? Ser saudável é se sentir bem, né? Se alimentar bem, socializar, ter momentos de lazer, não sentir dor. Sentir dor não é normal, né? E uma coisa bem importante é assim, as mudanças de conduta, elas são extremamente difíceis de acontecer. Elas acontecem ou por um fator que está mudando a tua vida, ou se você tem um ganho secundário em outra coisa. Por exemplo, você não faz exercício, mas daí você é desafiado a fazer alguma coisa e daí você põe aquilo como objetivo ou, por exemplo, como exemplo para um filho ou qualquer coisa assim, ou para acompanhar um companheiro teu, alguma coisa assim, entende? Daí você não teve nenhum trauma grave e você está mudando a conduta por um ganho secundário. Mas trocar por trocar é difícil se você não tiver
uma mentalidade que você resolva o teu problema primeiro ou que você tem um outro ganho, entendeu? Entendi. Eu vou parar de fumar, porque se eu parar de fumar, eu vou poder... Correr uma maratona. Pronto. Entendeu? Já valeu. Isso mesmo. Bem Então ficaria como uma dica, né, doutor? Começar a mudar os hábitos para tentar evitar doenças cardiovasculares. Sem dúvida nenhuma. Com isso que o senhor acabou de falar, colocar um fator de motivação. Isso. Exatamente. Um fator que você possa, com ele, mudar a tua mentalidade, né? Você trocar o ganho. Porque é tudo ganho. Sim. Né? Você come porque é gostoso, né? A vida é isso, né? É sempre uma troca de ganhos e perdas, etc. Tal. Então você precisa trocar o ganho para você trocar o teu objetivo e com isso se tornar mais saudável. Doutor, alguma última dica aí para quem quer prevenir doenças cardiovasculares para a gente encerrar? Eu acho que coma corretamente, durma bem, faça e se exercite. Excelente, doutor. Então vamos ficando por aqui, vamos para o próximo episódio. A gente vai falar sobre prevenção no nosso próximo encontro, prevenção e diagnóstico, o que a gente pode fazer. Vamos entrar um pouco mais a fundo aí nesse tema. E por hoje a gente fica por aqui. Doutor, muito obrigada. Obrigado a você, senhora. E para você que está nos ouvindo, envie esse conteúdo para quem você acha que seria importante, curte, compartilhe e já se inscreve no nosso canal. Até mais!